Já diz o poeta: você que inventou a tristeza, ora, tem a fineza de desinventar. Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Pois é, eu vou ter que frustrar o poeta. Não dá para desinventar a tristeza. A tristeza faz parte do nosso desenvolvimento, assim como o medo, como a raiva, a vergonha, a culpa e por aí vai, né? Nós temos essas emoções, esses sentimentos e faz parte do nosso desenvolvimento, não tem como desinventar. Tem sim como a gente aprender a administrá-los, a gerir as nossas emoções. O vídeo de hoje é sobre a tristeza nas crianças. É muito difícil para nós, pais, olhar para os nossos filhos quando eles estão tristes, quando eles estão desmotivados, quando eles estão mais manhoso, né? É muito difícil e a nossa atitude é que aquilo passe logo, a gente faz algumas palhaçadas, a gente dá um jeito de que ele retome aquele ânimo que parece ser tão desagradável para nós, para o nosso olhar. Só que a tristeza, assim como as demais emoções, ela também tem a sua função em nós. De alguma forma, estar triste, né? E as crianças têm esse direito, todos nós temos esse direito de estar triste, é o momento aonde a gente vai transformar essa energia externa, esse momento de perda que a gente vivenciou, que a gente vai tentar transformar isso em algo que nos impulsione para melhoria, para coisas melhores. Não é fácil, né? São momentos assim que a nossa cultura nos ensinou assim, né? Fomos aprendendo ao longo da nossa história a não manifestar a tristeza, porque realmente é algo que é perturbador, né? Temos uma tendência a abafar e muito mais nos nossos filhos, porque as crianças também entendem que desde pequenas, né, desde bebezinho, que manifestar isso deixa papai e mamãe chateados, então isso aí quer dizer que não pode ser mostrado. Então, isso mamãe e papai não gosta, não vou ficar triste. A tendência é abafar. Quanto mais é abafado, mais vai acumulando e vai aparecer numa outra situação, né, de uma outra forma, pode ser até mais intensa. Quando se consegue trabalhar, né, vivenciar esse processo com as crianças da tristeza, e eu sempre digo que a cura é o acolhimento, é estar com alguém, é poder ser escutado por esse alguém, né? Quando esse alguém nos empresta os seus ouvidos para que a gente possa desabafar, às vezes é só um desabafo. Nós não queremos nem opinião, nem conselho, a gente só quer desabafar. E só ter alguém que nos escute já é um alívio imenso. Nós conseguimos retomar de uma outra forma. E eu sempre falo que quando a gente está triste, normalmente a gente acaba fortalecendo muito mais os nossos vínculos relacionais, porque as pessoas que nos querem bem, que estão na nossa volta e conseguem fazer esse processo de escuta, né, de acolhimento, de compreensão, a gente fica muito mais fortalecida a nossa relação com essas pessoas, né? A gente fica mais confiante em saber que posso contar, né, com determinada pessoa quando eu tô assim, porque eu sei que ela vai me escutar sem me julgar, né? E isso ajuda muito nesse processo da tristeza. Mas uma coisa importante que tem que ser observado e deixar bem claro, que a tristeza também é um dos sintomas para a depressão. Eu não vou me estender nesse assunto aqui sobre a depressão, porque nós vamos ter um outro vídeo que eu quero falar melhor sobre a depressão.
Mas a tristeza, segundo o Manual de Diagnóstico dos Transtornos Mentais, o DSM, quando até um mês, né, quando passa de um mês essa tristeza, ela pode vir a ser avaliada, porque tem que ser muito bem avaliado, como um quadro depressivo, que pode essa criança estar indo para um quadro depressivo. E, claro, tem outros sintomas. Mas, assim, a tristeza aguda, ela dura em torno de um mês. Alguns dias, né? Mas a aguda seria em torno de um mês. Passou disso, já tem que se tomar outras providências. Mas a tristeza, ela, quando na criança, e eu costumo trabalhar muito com histórias, né, com dramatizações, aonde ela possa compreender esse processo da tristeza. Eu utilizo muito o clima, né, o tempo, a ventania, a tempestade. Quando associo muito essa questão do tempo, comparo bastante com elas a questão assim de quando vem uma ventania muito forte, essa ventania ela costuma bagunçar com tudo que está na nossa volta. E quando a gente tem com quem contar, a gente nessa solidariedade, né, nesse acolhimento, a gente vai juntos arrumando essa bagunça. Aos poucos ela volta ao normal. Então a tristeza ela passa. Então, eu sempre costumo dizer para eles assim: ela passa. Tu estar triste não tem problema. O problema é assim, é poder, se possível, falar o que está te deixando triste. Mas ela dura um pouco e daqui a pouquinho tu vai pensar em estratégias melhores para lidar com essa tua tristeza. Normalmente os maiores conseguem compreender muito bem esse processo através da fala, da dramatização. Com os pequenos, a gente precisa um pouco mais de paciência, um pouco mais de escuta e de compreensão do que eles estão vivendo. A frustração é um processo diário que a gente vive. A gente está toda hora se frustrando com muita coisa. E quando a gente consegue ajudar as crianças nesse processo de que ela tem recursos para lidar com esse sentimento, com essa emoção, aos pouquinhos a gente vai ajudando elas a desenvolverem. E isso não se torna uma coisa tão grande dentro delas. Quando ela tem um espaço, quando ela tem pais que possam compreender essa tristeza dela, isso é rápido, não dura muito. Mas nós adultos, a gente também muitas vezes temos dificuldade em lidar com a nossa tristeza em função disso que eu falei. Tem uma cultura que se estabeleceu onde a tristeza não pode aparecer. Temos que ter sempre um sorriso, né, na nossa face, porque o contrário disso denota que estamos tristes, né? Então, não sorrir significa estar triste, e não necessariamente é isso, a gente sabe, né? Nós adultos sabemos que não é isso, que às vezes a gente não está com disposição mesmo para sair aí com o sorriso ao largo, né? Mas quando a gente compreende isso e entende e aceita a nossa tristeza, né, aceita como uma condição de resgate de alguma coisa, de transformação de alguma coisa, que naquele momento eu estou precisando desse tempo para elaborar esse evento, essa perda que eu tive, para então eu encontrar meios de por onde começar a organizar essa bagunça. Tá bem, pessoal? Um abraço e até o próximo.